Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui no canal de evangelismo Irmão Raul Simões. Não se trata de nós falarmos de nenhuma denominação. O nosso assunto aqui é apenas pregar o Evangelho de Jesus Cristo e periodicamente também contar a história de alguns hinos que foram escritos há muito tempo e que hoje são usados por determinadas denominações que cantam e louvam a Deus com sinceridade de coração. Então, irmãos, eu gostaria nesta manhã, com muita alegria no meu coração, com muita paz, transmitir para os irmãos. Eu já quero dizer que já orei por vocês, estava alguns minutos aqui ajoelhado, orando, por isso não vou repetir a oração, porque não é necessário, porque Deus já ouviu. Eu creio que o Senhor Jesus disse: não useis de vãs repetições. Eu acabei de orar agora, só não gravei porque eu não senti de gravar, ele não tem uma aparelhagem suficiente para isso. Peço que vocês me perdoem na minha humildade, porque faço isso para que o Evangelho de Cristo possa chegar aonde tem que chegar e também confortar algum coração que seja necessário ser confortado, irmãos. Porém, hoje não se trata de um culto, apenas ou ler uma palavra, mas eu considero como um culto, porque quando nós estamos falando do Senhor, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que existe, falar do Senhor Jesus. Então, os irmãos podem pegar as suas Bíblias, por gentileza. Eu estou aqui em Portugal, né? Amo a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Quero agradecer embora o canal seja pequeno, mas não importa. Importa é o coração de vocês. Até aqueles que ouvem e não se inscrevem, também quero agradecer, porque vocês estão ouvindo não é a minha palavra, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E esta, irmãos, ela nunca deve ser invalidada por nenhum espírito. Então nós vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Mateus, os magos do Oriente. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-os exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente já ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, adoraram, e abrindo-se seus tesouros, lhe ofereceram dádivas como incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, claramente, que o Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que é poderoso para
dar para nós aquilo que nós precisamos, irmãos, porque todos nós precisamos da ajuda de Deus. Ninguém pode dizer, eu não preciso da ajuda de Deus. Todos nós que vivemos nesse mundo precisamos de Deus. O Senhor, Ele é a razão da vida. Ele é a razão da existência, da sabedoria, da ciência, do conhecimento, da profundidade, da misericórdia, do amor, da felicidade. Ninguém pode dizer que é feliz, profundamente feliz, se não tiver dentro dele uma fé em Deus. Você pode dizer, mas eu não creio em Deus e sou feliz. Você está sendo enganado pela sua própria consciência, porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Ele é a razão de estarmos vivos, e de estarmos vivos no Espírito, porque Ele deu para nós, irmãos, a sua vida, algo que não é qualquer um que dá pelo outro. Será que poderá um amigo dar a vida por outro amigo? Pode até ser, muito difícil. Mas dar a vida por alguém que não se conhece, que você não sabe quem é, não sabe de onde veio, é um pouco complicado. Mas o Senhor Jesus deu a vida por todos nós. Para isso já havia uma promessa de Deus. E dentro desse plano divino, irmãos, quando lá no jardim Deus deu a sentença ao esmagar a cabeça da serpente, dizendo que da mulher nasceria o varão que iria esmagar a cabeça da serpente. O verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, o Deus que se fez filho em obediência e submissão ao Pai, sendo ele chamado Emanuel, Deus conosco. Na língua hebraica, irmãos, muitos chamam ele de Yeshua, outros de Yahoshua, enfim. Mas na transliteração linguística para a nossa língua, nós conhecemos como Jesus, o seu nome verdadeiro. Jesus, um nome que é sobre todos os nomes. Não importa, se nós estivermos nos Estados Unidos, nós vamos chamar ele de Jesus, não é? Se nós estivermos na Itália, chamamos de Jesus. Então, o importante é a nossa consciência saber que nós estamos chamando pelo Filho do Pai. Ele mesmo disse: quem ama o Filho, ama o Pai. Quem não ama o Filho não pode amar o Pai. Nem vê, nem o viu e nem o conheceu. Ele foi perseguido já desde o seu nascimento. Vemos aqui, irmãos, que quando José, irmãos, foi anunciado a ele que Maria, gerada pelo Espírito Santo, estava gestante, que o anjo Gabriel foi até ela e deu-lhe a mensagem. Logo já passou as perseguições. Até mesmo José intentou deixá-la com medo, porque não havia compreendido ainda o plano que Deus estava fazendo. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós não compreendemos o plano de Deus, porque são coisas que vamos saber depois. Mas o importante é nós não sairmos de dentro do plano de Deus, porque o poder de Deus respeita o plano. Você pode dizer, como assim, irmão? O poder de Deus respeita o plano. Porque Deus pode mudar tudo pelo poder da sua palavra. Ele poderia agora mudar tudo, acabar com tudo, fazer tudo de novo. Mas Ele tem um plano. E como a sua palavra é verdade, seus planos são fiéis, o poder dele respeita o plano dele. Deus, ele é um Deus, podemos dizer, organizado. É um Deus que tem caráter, moral, disciplina nos seus atos, nos seus feitos. Por isso que muitas das vezes precisamos passar por momentos que nós muitas das vezes não compreendemos. Então, foi momentos que o Senhor Jesus teve que passar. O rei Herodes, quando
o Senhor se manifestou àqueles pastores, aqueles magos que estavam no Oriente, e disse para eles que mostrou para eles a estrela. Eles foram seguindo a estrela e pararam no palácio do rei Herodes. Para quem não sabe, Herodes era um título, não era um nome de uma pessoa. Existiam vários Herodes. Existia uma corte que se chamava Corte Herodiana. E quando morria um Herodes ou acontecia alguma coisa que ele não podia mais estar naquele cargo, mudava o Herodes. Por isso teve Herodes Antipas, Herodes o Grande, teve vários Herodes. E esse Herodes, irmãos, era um homem muito perverso. Assim como o Faraó. Faraó, existiram muitos faraós. Faraó não era o nome de uma pessoa, era um título. E esse Herodes era um homem mau, irmão. Um homem perverso, um homem que mandou matar crianças inocentes. Quando ele soube, irmãos, tudo por permissão de Deus, porque tem coisas que Deus não quer, mas Deus permite. Por que ele permite? Por causa do plano que ele tem. E quando chegou naquele momento, aqueles homens falaram para ele, porque ele inquiriu a eles: onde vocês estão indo? Ele disse: nós estamos indo ver nascer, porque já nasceu aquele que o Senhor prometeu pelos profetas que ia nascer, o rei dos judeus, aquele que veio para mudar a história da humanidade, a história de Jerusalém, a história do mundo. E Herodes na mesma hora ficou enfurecido, irmãos, e se fez de falso. Ele já era falso, se fez de bonzinho, vamos dizer assim. Então vocês vão até lá, vocês sabem onde que ele vai nascer? Eles disseram: olha, diz a escritura que é em Belém. Então vocês vão até Belém, vejam onde ele nasceu, depois vocês voltem aqui e me digam que eu também quero ir lá visitá-lo. Realmente, irmão, Belém hoje é uma cidade que fica em Israel. Ela está numa área, vamos dizer assim, ocupada pelos palestinianos. E lá existe realmente um lugar que supostamente dizem que é o lugar onde Jesus nasceu. Por misericórdia, Deus já me deu a graça de estar naquele lugar. Não há, assim, vamos dizer, uma certeza absoluta. Eu pelo menos, não vou dizer para vocês que posso dizer certamente que foi naquele lugar, mas as características do lugar, a forma em que eu vi o lugar, a maneira em que o lugar entendeu, irmãos? Dá uma impressão que foi ali mesmo, né? Mas não vamos deixar esse assunto mais de arqueologia ou de história, porém vamos falar daquilo que é espiritual. E quando chegaram ali, irmãos, encontraram o Senhor naquela estrebaria, naquele lugar, que hoje lá existem duas igrejas, uma ortodoxa e outra romana. Então é dividido o lugar em dois, para você visitar. Para quem já foi em Israel já viu isso. Então, irmãos, no momento em que eles ali chegaram, presentearam o Senhor com incenso e mirra. Mas o Senhor, sabendo, irmãos, do plano maligno de Herodes, o Senhor orientou aqueles homens que voltassem por outro caminho, para que eles não tivessem que passar novamente por Jerusalém e fossem inquiridos por Herodes. Mas Herodes, mesmo vendo que o Senhor Jesus, na verdade, nasceu ali, mas o anjo do Senhor falou com José em sonhos e também falou para que ele se ausentasse, para ele se esconder no Egito por um período de tempo, até que aquele rei, que aquele Herodes morresse e até que o outro Herodes tomasse o seu lugar. E foi o que aconteceu, irmãos. Ele foi até o Egito. Nesse período não se fala da história de Jesus Cristo mais aqui nas Sagradas Letras. Porém, nem tudo que o Senhor Jesus fez está escrito. Uma coisa é certa: ele deve ter feito muitos milagres. Como hoje muitas coisas que ele faz nós não sabemos, até na nossa vida.
Quantas vezes Ele te livrou do mal, quantas vezes você não viu. Ele te guardou da queda, te guardou do assalto, te guardou da criminalidade, te guardou daquilo que você não viu. Mas hoje Ele vai abrir os teus olhos e mostrar para você que Ele está na tua vida. Vai mostrar para você que você não está sozinho nesse combate em que você vive, porque muitas das vezes você não percebe, mas Ele, com a sua virtude, com o seu poder, com a sua glória, te protege, te blinda até mesmo de determinadas coisas. Você pode dizer, mas hoje vivemos um tempo pandêmico, um tempo de tanta angústia na terra, mas lembra-te que tudo isso é profecia da palavra. Diz a palavra de Deus, aleluia, lá no Evangelho, nesse mesmo Evangelho, em 24 de Mateus. Se você quiser ler o capítulo inteiro, você vai ver que está escrito lá, irmãos, que haveriam guerras, rumores de guerras e tantas coisas, pandemias, furacões, terremotos. Os homens se assustariam pelo bramido das ondas. Irmãos, hoje se fala em um cometa que vem em direção à Terra. Eu não posso afirmar sobre isso porque não sou nenhum astrônomo, ou melhor, não conheço nada sobre essa ciência das estrelas, irmãos, não conheço. Mas há uma coisa eu sei que a palavra de Deus está cumprindo. E cada dia que passa nós vemos, irmãos, um pouco daquilo que se refere à volta de Jesus Cristo se cumprir no meio religioso, no meio material, no meio físico, no meio espiritual. Vivemos um combate, irmãos, e temos que resistir o mal, resistir o pecado, resistir o anticristo que vai se manifestar na terra. Você pode dizer, mas Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não sou nada. É aí que está a força do cristão. Quando ele se acha incapaz, quando ele se acha insuficiente para a peleja, é aí que o Senhor, que ele clama a Deus e o Senhor vem ao seu encontro. Se você batesse a mão no teu peito agora e dissesse, pode vir que eu vou aguentar, você estaria correndo perigo. Mas se você está dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha alma, protege a minha casa, os meus filhos, saiba você que a proteção de Deus estará sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. É uma promessa de Deus que Ele te faz por esse vídeo nesta manhã. Você pode dizer, mas isso apenas é um vídeo. Como eu posso crer que Deus vai me proteger? Creia na palavra. O Senhor disse assim, todo aquele que clamar ao Senhor, haverá nele livramento. Irmãos, vemos quantos que já estão dormindo. Talvez muitos que estão dormindo não resistiriam, que muitos que estão ainda vivos resistirão. Nós não sabemos quando será o arrebatamento da igreja, mas uma coisa é certa, irmão, o cumprimento da palavra nós sabemos. Não adianta nós fugirmos daquilo que está escrito. Eu aconselho aos irmãos, você já tem Bíblia? Compre mais uma Bíblia. Bendito é o nome do Senhor. Armazene alimento espiritual, aleluia, na tua alma, no teu celeiro. Muitos se preocupam em armazenar o alimento material. Irmão, quando Deus quer, Ele nos sustenta com um copo d'água, Ele tira a nossa fome, Ele faz o milagre acontecer. Então hoje, receba o milagre da parte de Deus em nome de Jesus de Nazareno. Você pode não acreditar naquilo que eu estou pregando, mas saiba que Jesus Cristo nasceu e não nasceu para perder. Ele não nasceu em vão, Ele não nasceu para apenas ser crucificado, ser sepultado e ficar lá. Ele nasceu, mas Ele não e ressuscitou e não está mais na cruz. Aleluia! Ele já venceu a cruz, Ele já venceu a morte, já venceu o inferno, e Ele já está quase voltando, e Ele fala para você, prepara-te, prepara-te, veste a túnica da misericórdia que Ele te cobre. Alguém pode te ter jogado fora, alguém pode ter dito para ti que você não tem mais liberdade, que você não tem mais acesso a Deus. Quem pode dizer isso é somente Deus, porque a salvação é individual, ela não depende da tua instituição religiosa onde você vai, ela depende de você e de Cristo, porque a verdadeira graça, você sabe o que quer dizer graça? Quer dizer favor imerecido, e o verdadeiro favor imerecido é Cristo. E para você que já creu, aleluia, e já tem esse favor imerecido, guarda-o para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. E para você que teve uma queda, um escorregão, você pensa que Deus não pode te perdoar, você não conhece ainda o Deus que você serve,
aleluia. Ele disse assim na sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Põe o teu rosto na terra, clame a Deus, e o Senhor estará contigo, e novamente renovará o concerto de salvação com a tua alma, e te dará condições, independente de instituição religiosa. Ele quer que você esteja ligado a Ele, a Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens chegarão um dia, pode marcar o que eu estou falando, que as denominações começarão a se unir, uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, até virar, irmãos, uma denominação, aleluia, que será anticristã. Mas você estando ligado em Jesus Cristo, a verdadeira igreja, a cabeça da igreja, aonde o Pai e o Filho e o Espírito Santo governa, não importa, você mesmo será o templo do Espírito Santo, e ele visitará a tua alma, aonde você estiver, debaixo de uma árvore, dentro de uma casa de oração, dentro de um lugar onde você possa buscá-lo com sinceridade. Busque ao Senhor, não o deixe, não o abandone. Ele te ama, Ele ama os teus filhos. Mas aquele meu filho está perdido, mas aquela minha filha, você não pode dizer isso. Você não sabe o que é a misericórdia de Deus ainda. Você não vive mais no tempo de Caifás, você não vive mais no tempo de Herodes, você vive no tempo de Jesus Cristo, da graça, do favor imerecido, daquele que pode resolver o teu problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E saiba que assim como Jesus Cristo nasceu naquele dia, ele vai nascer no coração de alguém por causa da tua obra, por causa da obra que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai nascer na vida de alguém. Creia nesta palavra. Deus te ama. Deus te ama. E eu vou repetir novamente: Deus te ama. Ó, meu amado, minha amada, querido irmão e irmã em Cristo Jesus, saiba que o amor que Deus tem por ti é incalculável, é maior do que você possa imaginar. Não é uma coisa qualquer que vai te jogar fora. Não, se fosse assim, então o Senhor perderia, irmãos, o combate. E o Senhor não perde combate, irmão. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel. Tem muitos que têm prazer de dizer: aquele já não é mais crente, aquele lá já não serve mais a Deus, aquele lá já não tem mais nada, já está morto. E esses que têm prazer de falar isso, irmão, são espíritos malignos que se vangloriam com a queda daquele que escorregou na casca da banana. Mas lembra-te de uma coisa: aquele mesmo que escorregou na casca da banana tem um amigo que se chama Jesus Cristo, que estende a mão para ele e o levanta de novo. Dá glória a Deus e continua a tua marcha. Não olhe para aqueles que criticam porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque o seu cabelo era de um jeito, agora é de outro. O Senhor não está olhando nada disso. O Senhor está olhando o teu coração, a tua humilhação, o teu, aleluia, relacionamento espiritual com Deus. Você e Deus. O assunto agora é vertical. Aleluia. Você não precisa passar por nenhum tipo de crivo humano para saber se você está sendo perdoado ou não está sendo perdoado. Você tem que passar pelo Espírito Santo. Ele é o único que pode te responder, e ele já te responde por dentro desta palavra. E para você saber, eu vou abrir agora por fé para ler para você. Glória ao nome santo do Senhor. E está escrito aqui: trouxeram alguns dos meninos para que sobre eles pusesse as suas mãos. Abri por fé agora, irmão. E orou e disse aos discípulos que repreendiam os meninos: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Se torne uma criança, aleluia, se torne uma criança, como Jesus Cristo nasceu como uma criança, porque será teu o reino do céu. Não importa aquele que quer te impedir de chegar em Jesus Cristo, mas hoje você vai dobrar o teu joelho. Não é que você vai brincar como uma criança, mas você vai se tornar uma criança no sentido da simplicidade, da humildade, do perdão, da misericórdia e do amor desse Deus tão maravilhoso que deu para nós um presente mais glorioso que nós não somos dignos de ter, que é a sua presença, que é a sua graça, que está em Jesus Cristo. Não está em quatro paredes de igreja, não está no nome, na instituição,
mas está na pessoa de Jesus Cristo. Graça, favor e merecido. Deus seja louvado. Que a paz e a graça do Deus eterno reine no teu coração e esta palavra para uma vida eterna. Amém e amém. Glória Kanamanan Salai Alamaia. Ur Catalana Musilai cantai. Cristo é contigo, Canamusilianda. Cristo é contigo. Donascini andare, como su te levaste que tanto levia. Cristo é contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.